Em agosto de 2017, o Paris Saint-Germain pagou 222 milhões de euros à vista para tirar Neymar do Barcelona. Foi o primeiro contrato de 9 dígitos na história do futebol e a contratação mais cara na história do esporte. O impacto foi imediato, e o resultado, uma mudança irreversível no mercado da bola. Até aquele momento, valores entre 50 e 100 milhões já chamavam a atenção. O Pogba, por exemplo, tinha custado 105 milhões ao Manchester United para sair da Juventus. Bale, algo semelhante ao Real Madrid para sair do Tottenham. Mas 222 milhões foi como se o futebol tivesse fugido do seu próprio teto. Uma transferência que virou divisor de águas. Não só pelo seu número, mas pelo que ela passou a significar. Logo depois, o CFO do Bayern de Munique, Michael Diederich, declarou que, abre aspas para ele, aquela transferência destruiu todas as barreiras do mercado, fecha aspas, abrindo o caminho para cifras antes inimagináveis. E ele estava certo. A lógica mudou. Não se tratava mais de pagar caro por um craque. Tratava-se de redefinir o que era caro. Um novo normal foi instaurado. E tudo o que vinha abaixo de 100 milhões de euros parecia, de repente, modesto. Depois da transferência do Neymar, uma nova lógica passou a comandar o mercado do futebol. Jogadores como Mbappé, que custou 180 milhões do Mônaco para o Paris Saint-Germain, Griezmann, que custou 120 milhões do Atlético de Madrid para o Barcelona, Wirtz, que custou 116 milhões para o Liverpool do Bayer Leverkusen, Declan Rice, Enzo Fernandes e Caicedo, que todos custaram 100 milhões, passaram a ser negociados por cifras altíssimas. E, de certa forma, tudo bem, todos esses nomes que eu falei representam, cada um à sua maneira, um nível técnico acima da média, com potencial real para justificar os investimentos feitos. Mesmo os casos que não deram totalmente certo, como o de Griezmann, eram vistos como apostas justificáveis na época. O problema é que esse tipo de valor, antes reservados a nomes consolidados, virou o padrão. O mercado inflacionou tanto que promessas ainda em formação, ou jogadores com pouca rodagem profissional, passaram a ser tratados como se fossem estrelas prontas. O Renier, por exemplo, foi vendido pelo Flamengo ao Real Madrid por uma fortuna, mesmo sem ter mostrado em campo um nível que justificasse aquele investimento. O medo de perder uma nova joia para outro clube falou mais alto. O mesmo vale para o caso do Kolo Muani, que saiu do Frankfurt para o Paris Saint-Germain por um valor que, anos antes, seria reservado a um bola de ouro. O novo padrão pós-Neymar é esse. Jogadores bons passaram a custar o preço de craques. E essa virada de chave tem um ponto de origem claro, aquela transferência de 2017. Mais do que inflacionar cifras, o caso Neymar mudou a estrutura de poder do futebol moderno. A partir daquele momento, o jogador passou a ser o centro de toda a operação. A cláusula de rescisão, que antes parecia uma formalidade contratual, virou ferramenta de negociação direta. E não só para os grandes nomes. O efeito cascata impactou todas as camadas do mercado. Os craques passaram a exigir valores astronômicos, os jogadores medianos viraram seus salários e transferências subiram por tabela. E as promessas começaram a ser vendidas por preços incompatíveis com sua experiência. Mais do que pagar caro, os clubes passaram a pagar por possibilidade, por projeção, por medo de ficar sem. O atleta se tornou o ativo mais valorizado do sistema, com mais poder, mais autonomia e mais influência sobre o próprio destino do que jamais teve. E esse novo modelo, a lógica do futebol mudou. Hoje, quem tem o jogador certo na hora certa tem tudo. Ou, pelo menos, está disposto a pagar qualquer coisa por isso. E aqui vou trazer uns números para mostrar como o caso do Neymar inflacionou todo o sistema de negócios do futebol. Em 2023, estimou-se que o mercado global já movimentava mais de 10 bilhões de dólares por temporada, com clubes cada vez mais dependentes de algoritmos e projeção no valor para definir quem vale quanto. Hoje, nomes como Bellingham e Vinícius Júnior já são associados a valores acima de 250 milhões de euros. E isso nem choca mais, porque em algum momento a gente parou de perguntar se esse dinheiro todo fazia sentido. E esse momento tem data, agosto de 2017. Outro exemplo também é o aumento do número absurdo da cláusula de rescisão para jogadores não terem a chance de sair. Se você pegar, por exemplo, a cláusula do Ronald Araújo, do Pedri, do Gavi, do Barcelona, que são as jovens promessas do clube, todos têm a cláusula no valor perto de 1 bilhão de euros. Por quê? Porque aí o clube não vai ter que lidar com um clube rico como o Paris Saint-Germain batendo na porta, pagando a multa e tirando seu melhor jogador do nada. No caso, o Neymar não era o melhor jogador porque tinha o Messi, mas vocês entenderam o que eu quis dizer. E falando em Barcelona, esse, por sua vez, teve nas mãos o maior valor já recebido por uma transferência, mas transformou esse jackpot em uma das maiores crises administrativas do futebol moderno. Com o caixa cheio, o clube partiu para contratações de impacto, mas sem muito planejamento. Coutinho, Dembélé e Griezmann custaram juntos mais 300 milhões de euros, e nenhum deles conseguiu entregar o que se esperava. Entre lesões, incompatibilidade tática e decisões precipitadas, os três viraram sinônimos de frustração esportiva e financeira. Ao mesmo tempo, a diretoria decidiu renovar contratos de ídolos veteranos, como Jordi Alba, Titi e Busquets, elevando os salários por lealdade, e não mais por desempenho.
Isso empurrou a folha salarial para mais de 100% da receita anual do clube, ultrapassando todos os limites de sustentabilidade. Deveria ter ficado entre 65% e 70%. A pandemia acelerou a queda. Em 2021, o Barcelona acumulava uma dívida de 1,35 bilhão de euros e precisou se desfazer do Messi sem receber nada. Teve que recorrer a empréstimos bilionários com a Goldman Sachs e vendeu até direitos de transmissão futura para manter as luzes acesas. Tudo isso porque, com 222 milhões de euros na mão, o clube que teve a transferência mais cara de todos os tempos simplesmente não soube o que fazer com tanto dinheiro. E ao invés de poupar, se estruturar mais, o clube decidiu reinvestir esse dinheiro totalmente em apostas esportivas, que, como eu disse, foram precipitadas. E do outro lado, a gente tem quem fez a compra, né, que foi o Paris Saint-Germain. E cara, a gente pode debater ou não se o Neymar entregou tudo que a gente esperava no PSG e, de fato, não ganhou a Champions, que era o ponto principal do projeto. Mas é impossível chamar a passagem do Neymar no Paris como um fracasso. A gente tem que lembrar que o Paris Saint-Germain já era um time grande e estava ficando ainda maior. Mas após a transferência do Neymar, crianças de todos os continentes, da África à Europa, têm uma camisa do PSG. Sabem o que é o logo do PSG. E essa influência é totalmente por conta de ter uma super estrela no seu time como era o Neymar. E outra coisa, se o Neymar não tivesse ido pro Paris Saint-Germain, quem garante que o Mbappé teria ido? Quem garante que anos depois o Messi teria ido? E quem garante que o PSG teria a relevância que tem hoje? Então, acho que dá pra falar que o Paris Saint-Germain, apesar de fazer um investimento muito caro, teve retorno sim nesse investimento. Bom, a transferência do Neymar não foi só um recorde, então, como vocês viram. Foi o começo de uma nova era. O Brasil viu um dos seus maiores ídolos se tornar protagonista da janela mais chocante da história. O futebol viu a virada de chave que colocou o jogador no comando. E o Barcelona... Bom, o Barcelona aprendeu do jeito mais caro possível que um cheque milionário pode afundar mais do que salvar. Galera, eu não sou o maior craque de economia, mas acho que esse vídeo tem uma pesquisa legal. Se vocês curtirem, por favor, curtam, deixem o like, né? Se compartilhem, se inscrevam, mandem pra quem vocês quiserem, pra quem vocês acham que vão gostar do assunto. Valeu, pessoal, é nóis!